Olá, meus caros quadros examinai. Vamos falar de adultério e divórcio. Nos últimos quadros examinai, eu cometi uma gafe. Eu disse que em 1977 tinha revogado a lei do adultério, mas não foi a lei do divórcio que criminalizava o divórcio. A lei que revogou o adultério, essa lei se deu em 2005, ou seja, em 2005 é que deixou de ser adultério crime, né, que estava lá tipificado no artigo 240 do Código Penal. Vamos falar agora de adultério e de divórcio à luz da palavra do Senhor. Adultério, o que significa? Etimologicamente, vem do latim adultério e quer dizer literalmente estar na cama do outro. À luz da palavra de Deus, nós podemos, assim como no direito, interpretar de duas maneiras a palavra adultério, tanto no sentido da infidelidade conjugal, como no sentido da adulteração, falsificação, de adulterar um documento, de invalidar, de rabiscar ou com mecanismos ardilosos mudar aquele texto. Em direito nós temos isso. Questão da infidelidade conjugal no civil e de falsificar, adulterar documentos na esfera penal. Para Deus, como já disse na palavra dele, tem isso. Quando ele compara o seu povo a uma esposa, e essa esposa é adulterina pelo fato dela se prostrar diante de outros deuses e não diante dele. E o povo também é adúltero quando falsifica, deturpa as palavras de Jesus, de Deus, o Evangelho, o Testamento, a Bíblia Sagrada. Diz que Jesus disse: ai daqueles que acrescentar um tio que está escrito, no sentido de realmente adulterar, mudar para o mal. Então nós vemos aí que Deus não aceita tanto o adultério no sentido metafórico da infidelidade conjugal do seu povo, da sua igreja com ele, e no sentido de adulterar, falsificar a sua palavra. Tá? Temos que tomar cuidado com os falsificadores da palavra do Senhor, com os falsos apóstolos, com os falsos pregadores do Evangelho. E agora, isso é a igreja, o povo com relação a Deus, sentido até metafórico, como já bem disse, e no sentido ali alterar, né, a palavra do Senhor. E agora, num plano que eu diria o plano horizontal, vertical é nós e Deus, e o horizontal, nós e os outros. Com a nossa esposa, ou a mulher com seu esposo, é pecado o adultério? É óbvio que sim. E Jesus já foi tão categórico nisso e até, eu diria aí, salgadão, como muitos costumam dizer, erroneamente, né? Quer dizer que ele aprofundou o não adulterarás lá da lei mosaica. Quando ele disse que um homem, ao cobiçar uma mulher, ele já adultera com ela. Vice-versa, mulher e homem. Então, nós somos adúlteros. E ainda ele compara, de outra forma, metaforicamente, que nós somos adúlteros e adúlteras, São Tiago fala, pelo fato de nós termos amizade com o mútuo, então com o mundo. Não é só ser prostrado diante dos outros deuses, mas estar de acordo com os rudimentos do mundo, que muitas das vezes é conceitos de deuses também, né? E do Deus eu, egocentrismo, etc. Então somos adúlteros. Nós que temos, ou vocês que têm, né? Ou qualquer um que tenha amizade com o mundo, porque aquele que tem amizade com o mundo tem inimigo. Então, adultério, como já disse, no plano vertical é pecado e no plano horizontal, nós com o próximo é pecado. A infidelidade conjugal e é pecado adulterarmos, falsificarmos documentos, como até a lei ou legislação aqui do Brasil brasileira condena, né? Apesar de que a infidelidade conjugal não seja assim tão condenável, é só um dos pré-requisitos para dar ensejo à separação, ao divórcio, que será a nossa próxima temática. Mas antes de nós chegarmos ao divórcio, eu quero falar algumas coisas, história, né, ou deslocamento histórico do divórcio, que deixou, como já disse, de ser crime em 1977. Veja bem, isso foi com a emenda constitucional
número 9. Antes não havia. E o casamento civil se deu em 1890. Foi regulamentado. Então nós estamos aí no início da República, nas primeiras ou segunda Constituição. E depois vem então ser regulado no primeiro Código Civil de 1916. Dizia que não poderia haver o divórcio, que tínhamos o divórcio, não era chamado de divórcio, mas sim de desquite, e que o desquite poderia ser pedido por conta de adultério, mas tinha que ter 3 anos judicialmente e 5 anos de separação de fato para se pedir o desquite, o rompimento. Mas ainda tinha a questão de matrimônio, né? A pessoa ficava afastada, ok, mas estava ligada àquela pessoa de alguma forma, porque não tinha como divorciar e casar novamente, realmente, era mais complicado. E veio então aí essa lei exatamente para acabar com isso, em 1977. Com isso, ocorreu o quê? A diminuição de separação judicial, 5 passou para 3, tá? E de 3 anos, né? Aliás, a separação judicial era de 3, né? De 3. E a de separação de fato era 5. Então passou de 3 judicial para 1 e a de 5 para 2. Separação de fato. Tá? Isso já ainda com o Código Civilista de 1916. Mas aí vem a Constituição de 1988, que deu mais algumas melhoradas ou retificadas nesse sentido. Porque outrora você só poderia divorciar uma vez. Essa regra só valia por um casamento divorciado, desquitado. Se tivesse outro, não valia. Mas com a Constituição de 1988, valeu-se. Desde então, a regra valia, por exemplo, se eu me divorciasse de uma pessoa, casasse com ela, eu poderia divorciar dela e casar com outra. Né? Ampliou essa questão. E aí, com o Código de 2002, Código Civil, teve mais mudanças. Veio realmente a melhorar nesse sentido, já com jurisprudência, etc. Mas vem aí a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, e depois a Emenda Constitucional 66, e extinguiu isso, que facilitou isso. Que agora os divórcios consensuais, em que não há crianças menores e até mesmo não tem tantos bens assim para se repartir, ou mesmo que tenha, que é consensual, pode fazer no cartório, não precisa mais de ir no juiz, né? Pedir então a sentença judicial ou a decisão judicial. E a outra inovação é que acabou com esse interregno, com esse tempo, com esse lapso temporal de 1 ano, né, para sentença judicial e 2 anos de fato. Quer dizer, eu tinha que estar com 2 anos separado de fato e eu entrado durante esses 2 anos com a ação, e essa ação ou essa decisão teria que passar 1 ano. Esse tempo era para ver se os casais voltavam, né, perdoavam, reatavam. Por isso que tinha esse tempo, pensando inclusive nos filhos, tal. Mas esse novo molde aí eu acho mais certo, até porque a gente não pode estar obrigado a estar naquilo que não gosta, né, ou com quem a gente não gosta. À luz da palavra de Deus, né, agora já vamos à luz da palavra do Senhor, falei isso tudo aí a nível jurídico e da legislação brasileira. Para Deus, ele condena o divórcio desde o princípio. Jesus disse isso. Quando os discípulos indagaram, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Pela dureza dos vossos corações, porque Deus é contra o divórcio, é contra a separação. No entanto, Paulo fala, em 1 Coríntios, que se o homem divorciar, que não case novamente, ou a mulher também. E a mulher que está casada com um descrente, o homem que está casado com a descrente, se não for nenhum atrapalho, ou houver nenhuma barreira, que fique com ele, né? Até porque será santificado pela fé dele ou dela. Então é para permanecer. A recomendação. Deus é contra o divórcio. No entanto, se você divorciar, que não é para casar com outrem, essa é a regra. Deus não quer que você divorcie, mas se for obrigado o divórcio, porque tem situações que é necessário o divórcio, por exemplo, você vai coabitar com um cônjuge
onde você apanha dele diretamente. Até surgiu a lei da Maria da Penha, porque a mulher sofria violência doméstica, violência do marido, um monte de anos, né, uma série de vezes, e ela foi ter que procurar os órgãos internacionais, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, para lhe garantir uma legislação que realmente fosse punir seu marido e tirar ele do seu convívio, porque não tinha mais como ela viver, ela ia ser o saco de pancada dele a vida toda. Então, nessas situações, é óbvio, e a Bíblia não é contrária a isso, que tem que ter o divórcio. Foi o que Paulo salientou e até melhor explicou a questão do divórcio, do adultério, do casamento, né, em Coríntios. Então, a regra é essa. No Novo Testamento, Deus não queria o divórcio. Aliás, no Velho Testamento e no Novo também. Quando Jesus disse que no princípio não foi assim, se juntará o homem e a mulher, então se formará uma só carne e pronto. E esse ali é o casamento certo por Deus, e a mulher e o homem ficarão ligados ambos aos seus cônjuges até a morte. Depois da morte, então, pode se casar. Mas há uma ressalva em São Mateus 19, versículo 6 ou 7 ou 9. Você vai lendo ali, que fala do tratamento do divórcio. Jesus fala: se alguém, não sendo por causa de prostituição, casar, se divorciar, separar, casar com outra pessoa, comete adultério. Se não for por conta de prostituição, aquele que divorciar e casar com outro, aí há duas interpretações nisso. E é a maior polêmica isso aí. Por quê? É a questão do novo casamento. Então nós apontamos: adultério para Deus não tem como. Ele rechaça mesmo. É pecado. Para os homens não é crime, mas para Deus é pecado, é erro. O divórcio, se para os homens não é crime, para Deus é erro. Perdoável, obviamente. Assim como o comportamento adulterino é perdoável, desde que a pessoa também deixe de praticar, de fazer, de ser adúltero, seja no sentido figurado ou no sentido literal da coisa, né? Da infidelidade, principalmente conjugal. Aliás, o divórcio, Deus é contra. No entanto, há situações, há exceções à regra que Deus permite tranquilamente, porque conhece, sabe como está se passando o procedimento da sociedade, né? Aliás, o deslocamento histórico, a evolução da sociedade, né? Contemporaneidade, enfim, ele sabe que tem situações que realmente é complicado de estar junto, então que se divorcie. É pecado o divórcio. Agora, a questão do novo casamento é que é a questão. A regra é que é pecado você se divorciar e casar. Se for para divorciar, fique sozinho. Mas há essa ressalva aí de São Mateus. Por exemplo, o cônjuge lhe trai. Você, entre aspas, corno. Estou falando isso para lhe ofender, mas é a verdade, entre aspas, porque muitos falam isso, né? Você acha que não é, mas outros falam. Eu estou trazendo aqui um caso hipotético. Okay? Então, a mulher te trai. Aí, ela te abandona. Ela não quer saber mais de ti. Ela não quer receber o teu perdão. Ela não quer nem pedir perdão para ti e nem receber o teu perdão. E vai com outro camarada. E tem filho com outro camarada. E às vezes tem ou não tem filho contigo. E se tiver filho contigo é mais complicado ainda. Né? Porque coitado da criança, você vai pensar: meu Deus, aconteceu isso com um parente meu. Ele tem a criança, ele está sendo pai, não está desprezando. Mas fica complicado, porque tem que buscar a criança na casa dela ou na casa de um familiar dela, aí tem que conviver com isso. Né? E aí, nessa situação toda, você acha? Eu não posso casar? Eu vou ficar a vida toda sem casar, sem ter outra mulher. Não estou falando de prostituição, não estou falando Aliás, é justamente por conta disso. Por que eu não posso casar? Eu vou ficar solteiro, vou ficar me abrasando, vou ficar masturbando, vou ficar com aquele anseio, com aquela vontade, me masturbando, indo para casa de prostituição, me prostituindo, cometendo adultério, prostituição, e não vou ter outra mulher. Não vou ter outra mulher. Enquanto que ela pinta e borda com 1, 2, 3, 4 homens. Então isso é justo, é razoável? Será que Deus não olha para isso? Será que Deus não pensa dessa maneira? Isso é interpretar a lei ao pé da letra, a literalidade. É o legalismo nesse sentido. Porque nesse texto eu creio que há a possibilidade quando há traição de um dos cônjuges. O outro diz que não, é só dar a abertura para o divórcio. Se a pessoa prostituir, então você pode se divorciar, mas não casar novamente.
Por que não casar novamente? Então ela pode ficar na prostituição e eu vou ficar sem mulher, sem meus desejos naturais carnais, que é deixado por Deus, porque o sexo foi criado por Deus. Eu vou ficar sem ninguém. Aí você vai lá, olha para o Velho Testamento, vê lá Salomão, 700 mulheres, concubina. E tinha aquele era casado mesmo, mas tinha as amantes. Davi a mesma coisa. Ah, mas aquilo já acabou, era o Velho Testamento, etc. O pecado no Velho Testamento era só cobiçar a mulher do próximo. Ele poderia ter várias mulheres, desde que essas mulheres não fossem casadas com alguém. Então o pecado era o adultério, porque o adultério é exatamente isso, é você ter relação sexual com uma pessoa que já é casada. Porque se fosse do contrário, prostituição. Vamos citar um exemplo. Você é casado, traiu a sua mulher, você é um adúltero, porque você adulterou com a sua mulher. Mas a pessoa que você adulterou, se ela não é casada, ela se prostituiu contigo. Agora, até também cabe a questão do adultério, mas é uma prostituição, porque ela não é casada. Agora, se você solteiro tivesse com uma casada, tinha essa questão também. Ou se vocês dois fossem solteiros, era prostituição. Você vai ficar no caminho da prostituição? Não vai ter uma mulher para lhe servir de companheira? Será que essa pessoa já não morreu por a Deus? Será que essa morte não é simbólica? Quando Paulo fala que a mulher ficará na lei do seu cônjuge até ele morrer e vice-versa? Será que essa morte não é simbólica, figurada? Não podemos assim interpretar? Não só a morte física, mas a morte do amor, a morte espiritual, já que a pessoa não quer realmente servir a Cristo, chegar ao caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus. E eu, como que eu vou adivinhar isso? Eu fui um ótimo, vamos colocar um exemplo aí, existe isso. Eu fui um ótimo pai, um ótimo marido, de tudo. Ela gostava de mim, eu gostava dela, e de repente ela quis isso. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar refém disso? Vou sofrer por causa disso? Então, vejo que há exceção a essa regra que poderia casar. Falamos aí um pouquinho de adultério, de divórcio e até de novo casamento, de acordo com o prisma jurídico, né, do direito e da palavra de Deus. E cabe ressaltar aqui a questão, se você for para casar, a nível jurídico, né, ou do direito, você tem que divorciar daquela ditacuja que lhe traiu. Se não tiver filhos, é consensual, pode ir no cartório. Se tiver filhos, tem que ir para o judiciário para dar a pensão para a criança, né? Na realidade é essa, é regularizar essa questão dos alimentos, escrever qual será a quantia, né? Tá? Só por conta disso. Mas se você não tiver filhos menores, você pode então divorciar consensualmente. Até porque na legislação civil brasileira não aceita a bigamia. Você não pode casar duas vezes ou com duas pessoas. Aliás, você pode casar quantas vezes quiser, mas tem que haver a ruptura, tem que haver o divórcio. Você não pode casar ao mesmo tempo com 7, 6 pessoas, assim como acontece nas culturas aí do Islã, dos sheiks, né? Em caso no Oriente Médio, lá na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, 7 vezes. Então, aquelas riquezas todas para as mulheres, etc. Então, a gente pode casar mais mulheres que não são compromissadas com outros, né? No Brasil não tem isso. Se você está casado, é só com uma pessoa. Você tem que ser monogâmico. Houve algum problema aí, de ordem de relacionamento ou a traição, tem um motivo para separar, separa judicialmente ou consensualmente no cartório, e aí sim, contrai núpcias, vamos dizer assim, tem um novo casamento que tem que estar também tudo legalizado e no tabelionato para registrar esse casamento, né? Temos aí escritorinha de paz, aí o juiz de paz que às vezes faz o casamento, ou religioso, assim, aí você vai optar, seja, né? Falamos aí, Deus os abençoe, da questão de fazer no tabelionato, na realidade, no cartório civil de pessoas, né? Que vai estar constado lá o assentamento que você casou. Agora no tabelionato se vai a questão do regime de bens também, né? O pacto antinupcial, que é um contrato, que vai, acho que no tabelionato, se eu não me equivoco. É registro de simplesmente casado, do Estado Civil, vai para o cartório de pessoas jurídicas e físicas, né? Esse é o nome. Ok? Abraços e até a próxima.